E aí, primeiro ano? Tudo em ordem? Queria ter postado até mais cedo essa aula, mas acabou tendo tanta coisa para fazer hoje e postar, e as aulas estão demorando demais. Eu não sei se é pelo fato de estarem muito carregadas e sobrecarregada a plataforma. Não estou ainda entendendo não, que está demorando demais a postar a aula, até eu chegar na de vocês. E agora nós temos, dando uma continuidade em Hegel, esse método estruturalista, ele não é difícil, mas há alguma coisa complexa na maneira da explicação que há sobre o método estruturalista. O livro, essa apostila, colocou de uma maneira bem mais simples. E aí vocês vão ver no decorrer. E assim, aqueles que vão olhar, dá para a gente conversar muito amanhã na live, né? Amanhã a gente tem amanhã nós temos a live de filosofia, e aí a gente pode tentar tirar as dúvidas que tem. Vai ser um pouco chato porque eu vou ter que ler muito hoje, para vocês compreenderem. Eu vou tentar explicar de parágrafo a parágrafo. Então tá assim, método estruturalista. Como pensado por Hegel, a importância do estudo da história da filosofia, tá? Ele via a importância disso. O estudo da história da filosofia envolve compreender o pensamento como um evento histórico que engloba o ser humano e representa estágios culturais da humanidade. Se eu pudesse ficar só com esse parágrafo, mas esse parágrafo me dá o resumo total do que ele vai chegar. Então ele vai fazer o seguinte: estudar a história da filosofia. A partir de quê? De estrutura. Eu tendo essas estruturas, eu não vou puxar para lado nenhum. E se o ser humano ele está envolvido dentro da história, então eu vou explicar o ser humano dentro da filosofia e dentro da história. Então não vai ter dificuldade. A única coisa é porque eles vão desenrolando de uma maneira mais complexa. Porque você pensa, tem a filosofia. Obviamente, se tem a filosofia, tem o filósofo. Então tem o ser humano. E aí então eu vou estudar isso aqui. Eu vou estudar a história dessa filosofia, sendo que inteiramente equilibrado, sem puxar determinadas partes, para qualquer parte que seja. Continuidade. Hegel compreendeu que a filosofia tinha um papel essencial no desenvolvimento do espírito humano. Segundo ele, o espírito humano desenvolvia a partir da filosofia. Ele começa a entender que a filosofia ela tem essa capacidade. Traduzindo isso de uma maneira bem simplista, é o seguinte: eles colocam a filosofia hoje para que o aluno se torne o quê? Tenha uma visão mais holística, ou seja, mais horizontal, ele consiga ver tudo e ter um senso crítico. Hoje, o intuito é esse. Hegel, entendeu que a filosofia era essencial para o desenvolvimento do ser humano. Então, segura. Compreender a história é, portanto, compreender também o desenvolvimento das ideias e de suas aplicações. Então, quando eu compreender a história, nada mais é para ele que compreender o desenvolvimento das ideias e as aplicações de quem? Obviamente, do ser humano. Ideias não são apenas abstrações, elas influenciam ações e formas de organização. Então, quando ele está fazendo toda essa análise, ele vai saber, eu estou analisando a ideia. Agora, porém, ela não é simplesmente abstrações, elas influenciam, elas acabam influenciando ações e formas de organização. Você vai falar, puxa vida, é verdade. Não é à toa que desenvolve o quê?
ideologias. Porque quando você está fazendo isso, você acaba abraçando aquele ideal e se torna uma ideologia. Aí, ele fala assim para Hegel, as ideias tornam-se concretas, elas configuram um estágio histórico e cultural. Desta forma, compreender a história da filosofia é compreender o próprio ser humano e seu sentido. Sentido este que é sempre histórico. Então, compreender a história da filosofia nada mais é que compreender o quê? O ser humano. Agora, o ser humano tem um sentido. E esse sentido este que é sempre histórico. Por quê? Porque ele vai desenvolver, a partir daquela ideia do que ele está pensando, vão se formar culturas e, obviamente, ele está desenvolvendo essa ideia, formando até ideologias que nada mais viram do que o quê? Culturas. E isso é o quê? A história. A história da filosofia. Olha o tanto que fica fácil. Nosso momento presente é sempre carregado de pensamento e passado. Olha o tanto que é fácil agora. Ele fala assim, ó, gente, o nosso momento é sempre carregado de quê? De pensamento e passado. Assim como de uma perspectiva do futuro. O pensamento de Hegel encontra também aquela análise do tempo e concorda com o aspecto que depois seria a base da fenomenologia, que é a descrição filosófica dos fenômenos, e da hermenêutica, que é a interpretação de texto. Ele vai falar que isso na história da humanidade tem. Nós somos tempo. Mais do que isso, o sentido racional deste tempo é a história. Logo, nós somos história. Aquela coisa bem parecida com a lógica, né? Olha aqui, o sentido racional deste tempo é a história. Logo, nós somos história, porque ele fala que nós somos tempo. Então, nós somos tempo. O sentido racional do tempo é a história. Ele só está falando que ele está reafirmando aquilo que ele falou em cima. O ser humano fazendo parte da história e desenvolvendo culturas a partir do quê? Das ideias. Então aqui, ó, nós somos tempo. O sentido racional deste tempo é a história. Logo, nós somos a história. Eu desenvolvendo alguma coisa no tempo, obviamente se torna história. Sendo história, nós somos história. Desse modo, sendo a história também constituída de ideias, e sendo a filosofia um momento elementar da construção da realização de ideias humanas e da nossa autocompreensão, nós somos filosofia. Então, se tem um ser humano desenvolvendo tudo isso e se tornando história, e a filosofia é embasada nesse pensamento racional, então nós somos filosofia também. A história da filosofia é, assim, um conteúdo elementar da compreensão humana. Aí ele continua assim, no século XX, com o advento do estruturalismo na França e sua generalização para quase todas as ciências humanas, desenvolveu-se uma discussão em torno do método para estudar e fazer a história da filosofia. Então agora, segundo esses estruturalistas que vieram agora, eles querem o quê? Estudar e fazer a filosofia, a história da filosofia. Aí ele continua assim, a escola francesa e estruturalista foi bastante influente no meio acadêmico brasileiro e passou a ser questionada há alguns anos como consequência da recepção do pós-estruturalismo. Aí, os principais nomes da corrente é Vitor e depois Martial. Um de 1914, outro de 1800
1891. E aí então ele continua. Olha aqui. O principal ponto aqui é como interpretar a história da filosofia considerando a cientificidade, ou seja, o interesse pela verdade. Então, quando eu passo a estudar, então, a história da filosofia, eu vou querer o quê? Obviamente, se eu estou falando de filosofia, eu quero conhecer a verdade, que ele dá todo esse nome aqui considerando a cientificidade, ou seja, o interesse pela verdade. A filosofia e a historicidade. De um lado, não se pode abandonar a avaliação de doutrinas filosóficas enquanto verdadeiras ou falsas. Então, olha aqui, de um lado, não se pode abandonar a avaliação das doutrinas filosóficas enquanto verdadeiras ou falsas. De outro, uma análise histórica deve ser neutra no que se refere aos documentos de análise. Então, a partir do momento que você vai tentando se aprofundar e fazer uma análise, vai ter que ter o quê? Um peso muito equilibrado. Nada mais é do que ele está falando aqui nesse equilíbrio. Olha aqui. Não julgando o processo de avaliação. Eu não posso ter esse quesito. Além disso, permanece o problema de como dar sentido à relação entre os diversos textos, pensadores e correntes da história da filosofia. Do ponto de vista positivista ou cartesiano, a história da filosofia não pode ser científica. A divergência entre as correntes e muitas interpretações, a impossibilidade de demonstrar a verdade e a validade de algumas delas diante de outras, demonstraria que a história da filosofia não é uma história da verdade. O que? Traduzindo toda essa complexidade colocada para ele. Ele fala que quando eu faço esse tipo de coisa e há uma corrente filosófica que pega aquilo e dá uma vertente, acaba invalidando outra. E se eu estou em busca da verdade, o que tem uma aparência é de que não se tem a verdade. Então, isso ele não concorda. Olha aqui. Não há, sob esse ponto de vista, verdade na história da filosofia. Consequentemente, ela não é científica. E, como todo saber válido deve ser científico, a filosofia não é conhecimento. Olha a visão desse cara. Que paulada que ele dá em todo mundo que segue uma determinada corrente filosófica. Ele fala, vocês estão queimando, porque acaba que não é assim. Agora, vamos lá. Isso decorre de uma visão não histórica do conhecimento e da ciência. A própria ciência tem história. Compreender os conceitos, segundo uma visão hegeliana, é compreender os estágios de seu desenvolvimento. A tentativa de dar conta desse paradoxo ocorre pelo estabelecimento de métodos e pela separação entre a filosofia da história e a história da filosofia. Não se trata de questionar se as filosofias do passado são verdadeiras ou falsas, mas de compreendê-las. O estruturalista convive com esse paradoxo de ter que dar conta de uma visão filosófica e científica da história. Isto é, de uma visão hegeliana e cartesiana ao mesmo tempo. A solução do estruturalismo é justamente ater-se à estrutura do pensamento expresso na história da filosofia, não separando as teses filosóficas expressas das intenções e dos movimentos que a reproduziram. Então, aí os estruturalistas, eles vêm, não cabe a gente negar isso ou negar aquilo ou negar. Não, cada um está tentando explicar dessa maneira. Porque senão deixa de ser científico. Por quê? Porque deixa de ser verdade. Então eu acredito que isso aqui é uma maneira simples,
Claro que amanhã na live a gente vai tentar solucionar tudo isso aí, tá? Aí a gente vai ver bem mais tranquilo. Aí eu quero que vocês façam perguntas, tá? Para a gente ir bem devagar. E aqui agora então acaba a nossa apostila e a gente passa para a próxima, tá? Um beijo e até amanhã.